Olá, estamos de volta no programa Caminho da Luz, aqui na TV Mundo Maior. É uma alegria sempre recebê-lo. E hoje nós estamos batendo um papo muito interessante com a doutora Luciane Tagawa, ela que é advogada, sócia da Santos e Pires Sociedade de Advogados, e vem nos trazer hoje um tema interessante e muito atual, que é a questão da nova lei do divórcio. E, continuando esse assunto, doutora, interessante dizer, né? No passado havia aquela coisa de que o cônjuge traiu, então ele vai perder todos os direitos. Quer dizer, como é que é vista hoje a questão da traição? Hoje em dia, né, as coisas mudaram bastante, que antigamente, até no Código Penal, constava o crime de traição, né, o crime de adultério. Hoje em dia, o adultério, a traição, a infidelidade não é mais considerada crime. Então, num divórcio, não existem mais culpados ou inocentes e não existe mais a questão de perder o direito aos bens por conta de um relacionamento extraconjugal. Hoje em dia, a pessoa simplesmente ela tem que ter a vontade, né, o ânimos de não querer mais estar vivendo ao lado daquela pessoa e solicitar esse divórcio direto. E essa questão do relacionamento extraconjugal não faz com que ela perca o direito aos bens que ela adquiriu na constância dessa união. Quer dizer, não tem mais aquela ameaça que normalmente era o homem que fazia, né? Você vai perder tudo, eu não vou te dar nada. Se você sair de casa, você não vai ver mais seus filhos, ou você vai ficar na miséria. Não, hoje não existe mais. Hoje em dia, os bens que foram adquiridos, né, na constância dessa união, é 50% para cada um dos cônjuges, independente dos motivos que levaram o casal a terminar aquela relação. E se a pessoa resolver fazer as malas e sair de casa, e depois que ela saiu de casa, ela vai pedir o divórcio. Aquele imóvel que ela deixou, que antigamente tinha essa questão, eu vou deixar o imóvel, eu vou perder, eu não vou poder voltar. Quem sai de casa Quem sai de casa perde. Isso não existe mais. Aquele imóvel, ele foi registrado provavelmente no nome de ambos, constando lá que os dois eram casados em comunhão parcial de bens. Um exemplo. Então, independente da pessoa sair de casa, ela vai continuar tendo direito numa venda, por exemplo, ou até numa locação de 50% do valor daquele imóvel, independente dela ter ficado em casa ou ela que tenha saído. Quer dizer, se nós tivermos aí um caso de violência, né, contra a mulher, vamos dizer, de repente a mulher, eu não vou sair, quer dizer, ela às vezes se coloca naquela postura, aceita ser agredida, acreditando que talvez perca os seus direitos. Então, de forma nenhuma, doutora, ela pode ficar tranquila, ela pode recorrer a uma delegacia de proteção à mulher e em hipótese alguma, ela vai perder os direitos aos bens que eles adquiriram. Né? Ela pode procurar a delegacia, tem a Lei Maria da Penha, denunciar o agressor e procurar abrigo na casa de familiares, né, dos pais, de amigos, que ela não vai ter a ameação dos seus bens prejudicadas. Então não tem mais aquela figura do abandono de lar? Não, não existe. Não existe porque não existe mais a separação de corpos, não existe mais a separação, ficar 2 anos, né, comprovar que ficaram 2 anos separados para só depois o divórcio ser decretado. Nem em relação aos filhos? Por exemplo, uma mulher que sai de casa e os filhos ficaram ou são menores, isso implica quando diante de um juiz, por exemplo, de perder a guarda? Então, se ela justificar que ela saiu de casa porque ela estava defendendo a integridade física dela, ela não vai perder a guarda dos filhos por causa disso. Né? Agora, se ela saiu de casa, sei lá, para viver uma aventura, vamos dizer assim, para ir com outra pessoa e deixou os filhos em casa, isso vai ser analisado também pelo juiz num pedido de guarda aí do pai. Uma dúvida. Quando a mulher, ela foi vítima de uma violência do marido, ela vai na delegacia da mulher, presta a queixa. Esse marido, ele pode ser obrigado a deixar a casa ou não? Ele só sai se quiser? Então, a partir do momento que ela for na delegacia, lavrar a queixa, o boletim de ocorrência, o flagrante já não tem mais como ter o flagrante, mas eles vão até a residência, dependendo do caso, às vezes até naquela mesma noite ou dia, e vai chamar ele para prestar os esclarecimentos na delegacia. Aí, dependendo do que ficar comprovado, vai ser feito exame de corpo de delito, pode ser que tenha uma medida aí,
onde proíba ele de voltar para casa se perceber que a integridade, que ela corre risco de morte ou que a integridade física dela pode estar sofrendo, tem graves riscos à integridade física dela. Mas só com determinação judicial. Certo. Agora, na questão do nome, doutora, normalmente é quando a mulher casa, ela acaba... Hoje já não tanto, mas antigamente ela adotava também o sobrenome do marido, né? No caso do divórcio, ela pode dispensar o nome do marido ou pode escolher continuar usando? Como é que funciona isso? Hoje, quando você casa, você tem a opção de ambos manterem os seus nomes, né, de solteiro, ou um dos cônjuges adquirir o nome do outro. O marido também pode Pode. pegar o nome E da acontece? mulher. Diz pra gente. Ai, que legal. Acontece. De repente, o marido, a pessoa casa com alguém aí que tem um sobrenome mais forte, né? Então, ela fala, não, então Só mais forte, né? deixa eu ficar com o seu sobrenome e você não fica com o meu. Então, hoje, antigamente, geralmente, a mulher ficava com o sobrenome do marido, né? Aquela coisa do nome do homem continuar nos filhos. Hoje em dia, eles podem decidir quem vai ficar com o sobrenome de quem e se vão ficar. No caso do divórcio, a pessoa que adquiriu o nome, ela tem a opção de mantê-lo. No caso, se ela já for conhecida com aquele sobrenome e ela achar que se ela mudar o nome para solteiro, isso pode lhe trazer graves prejuízos. Então, hoje em dia, o juiz permite que o cônjuge que não tem o interesse em voltar a usar o nome anterior mantenha o nome de casado. Muito interessante. Fala um pouquinho pra gente como é que é feita a divisão de bens. Isso deve ser, assim, quando a gente vai se casar, já há uma sugestão padrão. Mas como é que... Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Quando a pessoa vai até o cartório, procura o cartório para falar que vai casar, para fazer a certidão de casamento, se a pessoa não exprime ali a sua vontade de falar que ela quer se casar com separação total de bens ou com comunhão universal de bens, o regime atual escolhido vai ser o regime de comunhão parcial de bens, que todos os bens que forem adquiridos na constância do casamento vai ser dividido em partes iguais entre os cônjuges. Se a pessoa demonstra o interesse, né, de casar com separação total de bens, ela tem que fazer uma certidão, lavrar uma escritura a gente chama de pacto antinupcial, e nesse pacto vai ficar determinado que eles estão casando, mas que vai ser com separação total de bens. Ou ainda eles podem casar com comunhão universal de bens, onde todos os bens que ambos têm, que já tenham adquiridos antes do casamento, também vai ser partilhado, vai ser dos dois, ou até num regime misto. Esse regime misto é aquele regime onde as pessoas elas decidem ali como que vão casar. Então, vamos supor, a pessoa está casando e um já tem um apartamento e o outro já tem um carro. Então, eles podem decidir, vamos supor, já tem 3 apartamentos. Eles podem decidir que aquele apartamento ele já vai ser considerado dos dois e os outros 2 não. Ou eles podem decidir que os primeiros 5 anos vão ser separação total de bens e a partir de 5 anos comunhão. Porque hoje em dia, como as pessoas casam muito e se separam muito, e às vezes a pessoa casa e não conhece direito aquela pessoa e passa a conhecer somente né, durante o casamento, eles falam não. Então, o que a gente adquirir nesse período, tipo um test drive, né? O que a gente adquirir nesses primeiros 3 anos vai ser o que você comprar é seu, o que eu comprar é meu. Se daqui 5 anos a gente vê, não, é isso mesmo, o casamento deu certo, aí a gente passa para o regime de comunhão parcial de bens. E no caso da herança? A herança de um dos dois, quando casa com comunhão universal de bens, ela passa a ser também direito do outro ou não? Não, a herança, ela não se comunica com o cônjuge, né? Então, os bens que a pessoa adquiriu, que são provenientes de herança, aqueles bens são só daquela pessoa. O cônjuge tem a outorga uxória, que nós chamamos, ele tem que, num inventário, por exemplo, de um dos cônjuges venha falecer o pai ou a mãe, tem que fazer um inventário. O cônjuge ele vai assinar, vai participar do processo, vai ter que assinar por uma venda, mas ele não tem direito ao bem. Ele só tem que dar a outorga dele, mas o direito a valores ele não tem. Mas vamos supor que venda-se um imóvel proveniente de herança e aí, com aquele dinheiro, se compra um outro imóvel no decorrer do casamento.
Como aquele bem imóvel foi comprado dentro do regime, vamos supor que seja de comunhão parcial de bens, em tese o outro cônjuge teria direito. Só que se ficar constando na matrícula, na escritura, que aquele valor foi proveniente de herança, o cônjuge também não vai ter direito ao percentual que aquele dinheiro da herança foi usado para comprar esse imóvel. Isso é muito importante, que tem muitos casos Isso, assim, não é? Mas tem que constar, né? Se não constar, o outro vai ter direito ao novo e aí imóvel. lá na frente a pessoa vai falar, não, mas ele não teria direito porque foi proveniente de herança. Aí fica muito mais complicado, porque vai ter que entrar com uma ação judicial para provar que vendeu e que num prazo curto já usou aquele dinheiro para comprar aquele outro imóvel. Então é mais fácil, se a pessoa tem o interesse de que o outro não partilhe, já colocar na escritura que aquilo foi proveniente de recursos próprios, de herança, para a outra parte não ter direito. É muito comum esses problemas com herança, não é? Meu Deus. Já é o problema com herança. Aí junta o divórcio, imagina a confusão que dá. Bem, meus amigos, o que nós queremos dizer a todos vocês é que pense muito bem antes de se casar, né? Não, como a doutora disse aqui, a gente vê que hoje o casamento é um contrato, uma convenção que praticamente é feita para separar, né, doutora? Não é isso que nós queremos. A doutrina espírita quer que nós consigamos manter o nosso equilíbrio, compreender que o casamento é senão uma célula uma célula que representa a nossa sociedade e que é muito importante. Então, repense muito antes de assinar o documento, porque na hora que você tiver que assinar outro documento, as dores vão ser maiores. E o que nós queremos é que você compreenda o que é realmente o amor. Então, não case pensando-se em separar, né? Aguarde aí que nós voltamos já no último bloco do nosso programa A Caminho da Luz.